Olá a todos, bom dia. Eu sou a Danda Papa, eu sou coach de carreira e coach vocacional. E eu estou aqui hoje com a Luciana Bulos, uma super arquiteta, para bater um papo gostoso com a gente, para contar um pouco sobre a carreira dela, o que motivou ela a escolher a arquitetura, quais são os desafios que ela encontra. Enfim, vai ser um papo maravilhoso. Queria te agradecer, Lu, pela tua presença. Eu vou te chamar de Lu, que você é uma amiga querida que acompanha há décadas o seu trabalho. E para mim é uma honra ter você aqui no nosso canal. Obrigada, Danda. Eu que agradeço o convite e estou aqui para o que precisar. Então vamos lá, para vocês conhecerem um pouquinho sobre o trabalho da Luciana, queria contar um pouco para vocês a trajetória dela. A Luciana Bulos, ela é arquiteta, formada pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, há 22 anos no mercado. O foco no escritório dela é na área de interiores, e ela está há 10 anos como sócia da Arq 2 Arquitetura. Então ela tem assim uma longa trajetória para contar para a gente, muita experiência nessa área de arquitetura. E vamos lá, vamos começar então as perguntinhas. Ô Lu, quando você era novinha, você já tinha essa tua habilidade de desenhar, essa criatividade toda, que já seria um indício para você ir para esse caminho da arquitetura? Então, Danda, desde muito pequena eu gostava de desenhar. Os meus presentes preferidos eram lápis de cor, canetinha, tinta, tela, e eu ficava super feliz. E eu sempre fui muito criativa. Então, a escolha para mim foi relativamente fácil. Num determinado momento, acho que entre o segundo e terceiro colegial, eu até fiquei na dúvida se era arquitetura ou desenho industrial, que são duas coisas super relacionadas, na verdade, porque me surgiu uma ideia de trabalhar desenhando móveis, que é mais ou menos o que eu faço hoje. Então, fiquei na dúvida, será que eu faço desenho industrial? Mas não, aí resolvi que era arquitetura mesmo, e, na verdade, eu já queria isso desde muito pequena, desde que fazia aula de artes, desde as minhas brincadeiras que eram sempre acabavam nisso. Então, por exemplo, eu ia brincar de Barbie, eu puxava a bicama da cama, e quando você olhava a bicama, era toda dividida de fita crepe, os cômodos da casa. E aí eu fazia móvel, eu criava móvel com caixinha de papelão, arrumava na bicama. Quando era para eu começar a brincar com a Barbie, eu já estava cansada e fechava. Então, a minha brincadeira mesmo era fazer a casa da Barbie. Nunca foi brincar com a Barbie. Luciana, e aí ela ficava ali na minha bicama, entendeu? Eu empurrava a bicama e puxava a bicama. Quando você puxava, já estavam todos os móveis. E a brincadeira era, agora eu vou reformar minha casa. Então, você tira a fita crepe, põe a fita crepe em outro lugar, mexe os móveis. Bonitinha, Luciana. Então, eu sempre foi a minha praia. E aí, acho que quando a gente mudou, a gente morava aqui em São Paulo e mudamos para o Rio, eu devia ter uns 12 anos. E meu pai comprou um apartamento. E aí meu pai falou, vamos reformar o apartamento. Eu devia ter 12 para 13 anos. A gente ficou morando alugado um ano. Nesse ano a gente reformou o apartamento e quem fez tudo fui eu. Eu ia nas lojas de construção com meu pai, eu escolhi os acabamentos, eu fazia tudo com ele. Eu ia na obra, falava com o peão, já pequenininha. Meu pai foi meu tutor, assim, e meu pai não é arquiteto. Eu ia te perguntar isso, se ele era arquiteto. Não, meu pai é engenheiro, ele é engenheiro mecânico, ele sempre trabalhou com recursos humanos, ele nunca trabalhou com obra. Olha, mas ele adora, meu pai é um super handman, assim, ele faz tudo em casa, ele é super caprichoso. Eu acho que a gente meio que pega isso. Você puxou total dele, esse dom, esse talento. Com certeza. Incrível, você vê que engraçado que tem muito do conteúdo da infância que a gente já pode olhar, né? Geralmente tem uma habilidade assim que chama atenção na criança, né? E a gente tem que olhar para isso, porque olha você, estou em choque. Não, com certeza. Para mim era muito claro. Mas eu confesso que essa escolha muito natural, mas não é para todo mundo que é tão natural assim. Não. Né? Essa coisa pode estar mais escondida, e hoje em dia com essa coisa, até com as crianças hoje desenham muito menos, colorem muito menos, fazem muito menos massinha do que a gente fez, argilas, papel machê. Eles têm muito menos contato com isso, porque hoje você tem a tecnologia. A criança passa o dia com o iPhone, para ele é muito mais legal do que o trabalho que dá fazer colorir um desenho inteiro. Exato, é uma pena, porque era tão gostosa na nossa época. É muito diferente. Eu vejo até pelos meus filhos, todos eles têm traços muito bons. Mas nenhum deles...
o mais velho, Ju... né? O João que Não, fazia uns desenhos incríveis na escola. Incríveis, um carro fazia. no jardim, lembra no jardim? Aquela. Eu até lembro muito bem, porque assim, era muito pequeno para ele desenhar daquele É, jeito. o João desenhava muito bem, o Henrique também desenha muito bem, mas o Henrique tem um olhar melhor. Dos três, o Henrique é o que tem um olhar melhor. Então, por exemplo, a gente viaja para fora, ele repara nos edifícios, ele quer saber quem foi o arquiteto, ele pergunta Olha, se esse arquiteto é o mesmo do outro do prédio. Ele tem um olhar mais arquitetônico. E o Guilherme, que pequeno também desenhava muito bem e sempre amou desenhar, mas que com essa coisa de videogame. Outro dia eu fui desenhar com ele agora na quarentena, porque eu tenho 1 milhão daqueles livros de colorir, né? Falei, vem colorir com a mamãe, vamos, comprei aquarela. Falei, vamos fazer um. Ai, mãe, me dá preguiça de pintar isso inteiro. Então eu vejo isso, entendeu? E aí é muito difícil que essa coisa artística aflore em você se você não dá material para isso. abertura. Sim, concordo Né? 100%. Você tem que alimentar, é uma coisa que se alimenta, né? É a mesma coisa se você, sei lá, se você tem uma veia para cozinha, né? Se você tem uma veia culinária, se você só comer, você não aprende a cozinhar, né? Você tem que ir lá pôr a mão na massa. Então, vai. E aí vai assim, mas eu acho que para mim foi isso. Então, eu acho que assim, um conselho que eu dou é para quem sente que tem alguma coisa, eu acho que eu quero fazer arquitetura. Por mais que hoje em dia a arquitetura seja muito no computador e também ligada à tecnologia, é muito diferente da minha época, né? Você tem que treinar muito a sua visão espacial. Então, por exemplo, eu tenho que olhar, por exemplo, se eu resolver desenhar você agora, enquanto a gente está aqui na live, eu tenho que perceber qual a perspectiva que está esse espaço, eu tenho que perceber a distância que o vaso está atrás de você, ou que o espelho, o quadro, a inclinação do tijolo na parede, e conseguir transferir isso para um papel, porque é assim que as suas ideias vão surgindo, né? Você precisa construir o espaço. Total. Eu tenho várias clientes que têm várias dúvidas com relação a isso. Por exemplo, já que você está falando de desenho, né? Eu já vou até me antecipar nessa pergunta. Tem muitas que chegam lá e falam: eu amo arquitetura, eu sigo não sei quantos mil arquitetos, eu olho, vejo o documentário XPTO, só que eu não tenho uma mão muito boa para desenhar. Será que eu vou aprender isso na faculdade? Então, eu não sei, eu queria te perguntar se tem bastante aula de desenho para que a Dando pessoa assim, possa desenvolver essa habilidade. o desenho de arquitetura é um desenho técnico, mas como qualquer outro tipo de arte, tem um pouco de vocação, né? Você nasce um pouquinho com a coordenação motora, com a visão espacial, com imaginar o que você quer transferir para o papel. Eu acho que isso meio está dentro de você, mas eu acho que isso você pode construir, é isso que eu estou te falando. Então, assim, você acha que você quer ser arquiteta, você está se preparando para isso, é o que você aspira para o vestibular, investe num curso de desenho, né? Começa por desenho à mão livre, depois você vai desenhar objetos, paisagens, para depois você passar para um curso de perspectiva, né? Isso tudo você pode ir se preparando. Você não vai usar isso mais na sua faculdade para representar um trabalho, porque hoje a gente tem 1 milhão de programas que fazem isso para você. Mas você precisa disso para você. Eu acho que a criança tem que... Ela não vai usar o desenho em si, acho que mais na faculdade, mas ela tem que se alimentar para ela aumentar o repertório dela. Até como criatividade, eu acho que no processo criativo é muito importante você saber rabiscar. Então, por mais que ela não tenha essa habilidade hoje, ela tem como construir. Tem algum curso que você indica para essas pessoas fazerem? Curso de, você falou de... Não, você tem, então, hoje você tem... aqui em São Paulo eu não conheço, porque eu já vim para cá mais velha e não fiz. Mas você tem alguns cursos de desenho, acho até que naquela Casa das Artes, que tem alguns cursos, você faz cursos de perspectiva, porque existe uma coisa que é o desenho à mão livre, né? E o desenho à mão livre é como se eu sentar aqui e olhar e começar a desenhar, ou desenhar você, ou desenhar um vaso, né? E aí isso você começa, você pode fazer isso até mais jovem, se você já acha que vai ser arquiteto no 9º ano, no primeiro, você começa a fazer esses cursos mais simples, curso de pintura em tela, qualquer coisa que vá contribuindo você para toda essa coordenação manual.
E quando você já está mais preparado, já é mais velho, já entende um pouco mais de geometria, né? Porque você precisa ter uma visão de geometria. Geometria é muito importante. Se eu disser assim que da escola, eu acho que geometria e matemática são as matérias mais importantes para você ser arquiteto, porque parece que é só matemática, né? Você fala, mas arquitetura é muita matemática. Não, é muita geometria e muita álgebra, né? Olha que Você legal, faz, eu não sabia disso. Mas é, né? Você calcula áreas o tempo inteiro, né? Volumes, e para você fazer um telhado, você precisa ter uma noção geométrica muito forte. Então, existe uma matéria na faculdade que chama geometria descritiva, que é aquela matéria que é o terror de todo mundo, que todo mundo repete, né? Você passar direto, você precisa ter a visão. Olha, vamos abrir o telhado aqui. E aquele telhado tem 1 milhão de águas, né, que a gente chama, e para você fechar aquilo no telhado na inclinação correta, é super complicado. Então, assim, para você fazer esse curso de perspectiva, também é legal você já ter um pouquinho mais dessa noção de geometria. Por quê? Porque você vai ter que puxar os pontos de fuga, você vai ter que ter noção já de medidas, né? Já marcar na perspectiva quanto é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 35 centímetros, alturas. E aí isso vai te dando até noções espaciais, que também é super importante. Por exemplo, você ter noção, mais ou menos, se eu te pergunto hoje assim, Danda, quanto você acha que tem a altura da mesa que você está trabalhando aí hoje? Nossa, Né? eu sou Ou quanto você zero. acha que é a altura, ou quanto você acha que é a altura de uma porta? Qual altura você acha que deveria ser uma bancada de cozinha, né? Isso tudo né, você tem que ser curioso. E isso tudo aumenta muito o seu know-how, e como você projeta, e como você vive um ambiente, como você vai passar isso depois para o seu cliente. Só que você tem que se alimentar disso desde trás para você só criar bagagem, né? Quando você acabar a faculdade, você está mais preparado para viver. Que legal essas dicas, Lu. Uma outra pergunta que Eu acho que é importante. fizeram é assim, tem uma que é super mega de matemática, adora desafios matemáticos, e ela queria ser engenheira. Aí, ao longo do processo de coaching, uma das opções era arquitetura, ela tinha já um Instagram que ela seguia, postava fotos, enfim, nananã. E eu sempre fiquei com isso no coração, que eu achava que o caminho um pouco era mais para arquitetura. E daí, conforme foi chegando todas as atividades, as avaliações, os testes vocacionais que a gente coloca dentro do processo, deu arquitetura, mais inclinação para arquitetura. E aí ela falou, Dana, mas será que eu vou ter uma base na faculdade de cálculo boa para se eu quiser projetar um prédio, se eu quiser fazer alguma coisa muito avançada, será que na faculdade eles me dão essa base ou eu teria que fazer engenharia e arquitetura? O que você acha? Então, durante a escola de arquitetura, né, e óbvio, dependendo de qual faculdade você está estudando, né, porque você tem os cursos que são muito mais voltados para urbanismo, porque o curso se chama Arquitetura e Urbanismo, né, e lá dentro você começa a ver qual é o caminho que você está traçando. Então, assim, por mais que eu achasse super legal o urbanismo e como a cidade vive, e como a cidade, né, como você circula, como o ser humano vive em relação à cidade, né, o que a cidade pode te dar, e isso é super bacana. Se a gente for conversar sobre isso, a gente conversa horas também. Mas não era aquilo que mexia comigo. Eu queria como a pessoa vive, não como ela vive na cidade, né? Eu queria mexer em como você se sente dentro do seu próprio canto. Então, acabei seguindo a minha área. Mas essa coisa do cálculo, né? Como que a faculdade é? Então, por exemplo, eu acho que a faculdade de arquitetura, ela te dá muito mais a estética, né? E a funcionalidade, e a união dessas duas coisas, né? Como você faz uma coisa funcional, com uma estética bacana, e juntando com os desejos do cliente. Então, você tem na faculdade assim, uma parte de arte muito forte também, que a gente chama de plástica, né? Que é para tratar toda essa parte externa e como, né, as volumetrias e tudo. E você tem sim uma parte você faz lá alguns anos de estrutura, de cálculo estrutural, mas ele não vai tão a fundo como uma escola de engenharia civil.
Então, Entendi. assim, é lógico que ela pode fazer uma arquitetura e fazer uma pós-graduação em cálculo estrutural. Olha que legal essa ideia. Né? Ela não precisa fazer as 2 faculdades inteiras. Ela quer Ótimo. ser uma arquiteta ela quer fazer uma arquiteta que calcula, ela pode fazer uma especialização. Mas ela também pode projetar o que ela quiser e contratar uma pessoa para fazer esse cálculo para ela. Exato, Porque foi o que eu existe o falei engenheiro, também. existe o engenheiro que faz todos esses cálculos. Então, por exemplo, eu vou Contrata fazer na uma equipe, casa. um engenheiro numa Quando a equipe. gente faz o projeto de uma casa, que não é a minha especialidade, né, mas já fiz, você contrata por fora, você faz o desenho da casa, você diz olha, é isso que eu quero. Agora você me ajuda a transformar isso. Ah, então tá. Então eu contrato o engenheiro calculista, eu contrato as instalações hidráulicas, as instalações elétricas, um projeto luminotécnico, né, as fundações, tudo você contrata por fora, né? O ar-condicionado, todas as especialidades. Existe gente que se especializa e pode ser Ai, que que ela alívio decida ela isso. ouvir isso. Ótimo que E ela vai E ouvir pode isso. ser que ela decida isso no meio da carreira dela. Ela fala, eu fiz arquitetura, mas meu negócio é cálculo, então eu vou ser calculista. E ela vai cobrar pelo projeto de cálculo. Se isso vai fazer ela feliz, é o que importa. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga engenheira que só faz cálculo estrutural. Olha, se Ela especializou só nisso. faz isso. Que Então, você faz as especializações e vai seguir a carreira. E aí é muito assim, não é nem o que você deseja, mas é por onde a sua vida vai te levando também. exato, eu acredito muito Né? nisso. Na verdade, eles têm que, eu acho, controlar um pouco essa ansiedade, porque o caminho é muito longo, né? É, exato. É que Hoje a começa gente pode até se achar jovem, mas a gente já passou por muita coisa. muita experiência, muita vivência, né? É que a ansiedade deles nessa idade realmente é muito grande, né? Eles chegam com uma carga emocional no consultório muito grande. Pode falar. Não, falo. Não, e o Eu queria, dinheiro, eles ficam pensando em dinheiro, eles ficam pensando em é, tantas coisas, né? Mas a gente é, chega lá, né? O papo ainda chega lá. eu queria que você me contasse um pouco da tua trajetória, da tua carreira. Então, eu entrei na faculdade, eu me formei na escola antes, e eu entrei na faculdade, eu fazia aniversário dia 29 de janeiro, eu fazia 17 anos, e eu entrei na faculdade no dia 1º de fevereiro. Então, eu era a mais nova da turma. E eu me formei com 21 para 22. Eu ainda Nossa, atrasei 6 novinha, meses. Eu muito atrasei 6 meses porque eu viajei, então acabei me formando com 21 para 22. Quando eu tinha 17 para 18, no segundo período eu já comecei a trabalhar num escritório que só fazia prédio. E na época não tinha computador, então a gente enrolava o papel vegetal, desenhava com nanquim, escrevia com normógrafo, coisas que as crianças hoje não sabem nem mais o que é, né? caramba, desse jeito fazia antes. E aí você errava uma linha, você tinha que ir lá raspar com gilete, soprava para o pozinho do nanquim sair, escrevia de novo. Se você arrebentava o papel, você tinha que fazer tipo uma janelinha, colar por trás, para depois na xerox heliográfica não aparecer que você tinha rasgado, porque não tinha uma xerox, né? Nossa senhora. Então, e era realmente, eram edifícios residenciais. Então, assim, edifícios residenciais, como que você mora, como que eu moro, mas era de alto padrão e era um escritório que só fazia prédio no Leblon e Ipanema. Então, a gente desenhou alguns prédios ali da orla do Leblon e de Ipanema, mas não era a minha praia. Não era, eu achava aquilo um saco. Eu achava que ficar compatibilizando as elétricas, hidráulicas, aquele prédio inteiro, não tinha o glamour que eu queria, sabe? Não era o que me deixava feliz. E aí, na época eu ganhava muito pouco, então assim, uma coisa que tem que deixar claro é que estudante de arquitetura não vai ganhar dinheiro enquanto estudar, e ele vai ter que investir. Então, ele não ganha, ainda tem que investir, porque tem que fazer cursos e etc. E eu ganhava R$ 1,80 por hora. Nossa, gente, Então, no meu banco de horas, sei lá, eram 100 horas, eu ganhava R$ 180 para ir trabalhar. Então, eu tinha que escolher se eu ia de carro e estacionava ou se eu almoçava.
Nossa, porque não dava para pagar o estacionamento e o almoço. claro. Até porque o estacionamento em Ipanema é caríssimo, aquela coisa. Aí eu arrumei um emprego, ganhando R$ 3,50. Eu falei, vou mudar de emprego. E fui trabalhar num escritório que me pagava R$ 3,50 a hora. Então, eu estava achando o máximo. E que era especializado em academias de ginástica. Então, a Olha, gente fez todas as Bodytechs, eles fizeram as Fórmula daqui de São Paulo, Bodytech. máximo. Isso. E então, lá no Rio, na época não tinha aqui em São Paulo ainda, eu morava no Rio, todas as academias do Rio de Janeiro a gente que fez. E você está Todas. em que ano da faculdade, Lu? Eu entrei lá com 18 anos. Entrei lá com 18 e saí de lá depois de me formar. Então, eu fiquei lá Nossa, uns que bacana. 5 anos. Fiquei lá uns 5 anos. E aí, depois de algum tempo lá, já com autonomia, já contratada, eu fiquei meio que responsável pela área de apartamentos. Ah, então você quer fazer? A gente não gosta de residencial. Você quer fazer o residencial? Ó, esse cliente aqui pediu para fazer a casa dele. Você quer fazer? Eu falei, não, claro que eu quero fazer, né? Então eu fiquei tocando essas coisas residenciais em paralelo, porque onde eles ganhavam dinheiro mesmo era em academia, né? E meio que deixava aquilo para mim como se fosse um brinde, né? E eu amava Sim. aquilo. Então, essa autonomia me deu muita experiência, porque eu, com tipo 20, 22 anos, eu já podia resolver o que eu quisesse. Já tinha contato com cliente, já tocava obra. E aí casei, que eu casei super cedo, né? Casei com 22 anos, eu me formei em julho, casei em setembro, Nossa, novinha de tudo. muito nova. E aí, quando foi no começo do outro ano, um amigo da minha sogra perguntou se eu queria fazer uma casa para ele em Angra. E aí eu Olha, falei, nossa, quero. Aí eu peguei minhas coisinhas do meu escritório onde eu trabalhava, falava assim, olha, obrigada, fui muito feliz aqui, mas eu acho que está na hora de eu ir embora. E aí nesse dia eles ficaram super chateados, faz parte, né? Você faz parte ali de uma empresa, né? Você passa a ser parte daquela família. Peguei minhas coisas, fiz um home office em casa e a partir daí nunca mais parei. Fui trabalhando, me juntei com uma amiga de faculdade, a gente foi sócia também durante vários anos. E aí eu parei quando eu vim para São Paulo, grávida do segundo filho. Isso já tinha 27 anos, já tinha 5, 6 anos trabalhando sozinha, mas tinha que vir porque era minha família. é, E aí fiquei uns 4 anos sem trabalhar formalmente, vamos colocar assim, mas sempre fazendo uma coisa ou outra para um amigo, para uma amiga, um cliente do Rio que veio morar em São Paulo, então você faz o apartamento, mas trabalhando em casa, filho em volta. E é o que eu falo assim, que nesse para a mulher, né, talvez quem quer ser, o menino que está assistindo a entrevista não se encaixe para ele isso, mas para a mulher a gente passa pela fase da maternidade e que administrar trabalho e família é difícil nessa fase. é Então, um a menina que challenge, está é um fazendo desafio. vestibular, para ela já se preparar também, porque toda ambição que ela tiver, se um dia ela for mãe, ela vai ter que saber balancear isso e trabalhar da melhor maneira, né? E que aí foi um outro desafio, quando depois de alguns anos, já fazem 10, eu resolvi voltar a trabalhar e me juntei com uma amiga minha da faculdade, que também Olha, morava aqui em São Paulo e que me chamou para trabalhar com ela. E aí a gente está há 10 anos já trabalhando juntas. Mas se foi um percurso. complementam, se complementam Sim, você e ela? sim, 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 a gente é bem diferente. A gente é bem diferente. Ela é muito administrativa, ela é muito mais obreira do que eu sou. Eu sou muito mais criativa, mais sonhadora, né? Então, uma viaja e a outra puxa para Puxa baixo. para baixo. É importante ter essa complementar, Não, né? é super legal, é super legal. E aí a gente tem as meninas que trabalham com a gente contrata muita coisa de fora também, então levantamentos, projetos mais técnicos, isso tudo a gente subcontrata de especialistas, né?
e a gente fica mais com a parte de criação e de acompanhamento de obra mesmo. E como é que é o teu dia a dia, né, de uma arquiteta, Lu? Então, como que a gente trabalha mais ou menos, eu e minha sócia, a gente já tem esse esquema já há 10 anos e funciona bem, que é o seguinte: qualquer coisa pessoal que você tenha que marcar na sua vida, que todo mundo continua tendo médico, Sim, psicólogo de filho, total. dentista, qualquer coisa disso, a gente tenta marcar ou logo cedo de manhã, ou na sua hora do almoço, ou no final do dia. Né? Eu acho que como qualquer mãe que trabalha, tenta fazer essa mágica, né? E se a gente vai visitar a obra, é sempre de manhã, a preferência, porque aí você visita, almoça e já volta para o trabalho para trabalhar. E a ideia é estar sempre no escritório no período da tarde. Então, é a hora que a gente marca a reunião, é a hora que a gente... Reunião entre a gente, né? Porque com o cliente a gente também prefere fazer logo cedo ou mais tarde. Então, a gente faz as reuniões, a gente passa, né, as dúvidas, tira as dúvidas dos funcionários, passa projeto novo, cria, tudo isso na parte da tarde. Que legal. E é bom porque vocês conseguem também ter uma autonomia, uma flexibilidade também, né? De horário. Tudo bem que vocês têm que estar no escritório, mas o legal de você empreender é que você tem toda essa tua, né? A gente consegue Né? organizar Já não melhor. foi assim, né? Quando você está na fase onde você ainda trabalha para alguém, é super puxado, né? Então, você vai começar a trabalhar às 9 no escritório de arquitetura, né? Você ainda tem um pouquinho de flexibilidade e o pessoal começa às 9, vai. Ninguém começa às 7h30, 8h, não é um horário de Tá bom. empresa, né? Sim, Então, uns 9, 9h30, todo mundo começa a trabalhar e para de trabalhar às 6h30 da tarde. Mas é puxado, é né? Se puxado. você tem filhos, porque você não vai ter a flexibilidade. Mas se você constrói a sua carreira por um caminho solo, que a arquitetura te permite isso, mas obviamente, dependendo de qual é a área que você está exercendo da arquitetura, aí a gente vai depois conversar sobre quais são as Isso. áreas que existem dentro da É que arquitetura. já é a próxima pergunta, se você quiser já ligar. Então, óbvio que dependendo da área, você consegue ter um trabalho mais autônomo e fazer o seu dia a dia do jeito que você organiza. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui conversando com você e vou gastar 1h30 do meu dia. O que vai acontecer é que provavelmente daqui a pouco eu tenho que trabalhar mais 1h30, de repente, para suprir o que eu preciso cumprir. Então, mas como eu sou autônoma, eu posso trabalhar até às 8 e não até às 6. Ou eu posso resolver tirar a tarde inteira e trabalhar até meia-noite. Sim. Não acho que seja legal fazer isso usual, porque eu sou uma pessoa extremamente... Assim, eu tento ser organizada com os horários, porque como você tem essa autonomia toda, se você não se organiza, você vai acabar se enrolando, né? Então, é Sim. óbvio que de vez em quando eu me enrolo também, que todo mundo diz que o arquiteto é meio enrolado, mas você tenta não se enrolar para não te prejudicar, né? E E você quer perguntar sobre as áreas? eu queria perguntar, não sei se vai ser mais para baixo. Pode Mas falar. vamos para a próxima e eu A volto próxima nas é áreas. quais mercados você atua? Você já te falou que você prefere interiores, né? Então, a gente, lá no escritório, eu sempre trabalhei com interiores, a gente já fez algumas casas, e a gente também tem, a minha sócia cuida bastante da parte de corporativo. Então, a gente faz muito escritório. Então, escritório de advocacia, escritório de empresas, clínica psicológica, dentista, isso tudo a gente já fez. Então, essa parte, a empresa é o foco maior, né? Essa parte toda de empresa, a minha sócia é o negócio dos olhinhos dela, entendeu? Ela gosta bastante, então a gente não briga, porque daí ela fica com essa parte comercial e eu fico com a parte residencial feliz também. Então, Ótimo, isso é ótimo. é legal, é legal. O que você sente da diferença do corporativo para esses clientes corporativos de interiores? O que É que você assim, acha? o corporativo é uma obra muito mais prática, né? Você cria um conceito, né? O arquiteto, o cliente te passa o briefing, você cria um conceito
E como é um ambiente comercial, ele não tem muito detalhezinho, né? É uma coisa que as pessoas tem que ser bacana, mas a gente tem que passar desapercebida. Ele não pode influenciar no dia a dia de ninguém, né? Sim, Aquilo não exato. pode te incomodar um e agradar outro. Tem que ser neutro. Tem que ser neutro, total. E é uma obra que normalmente você executa em 3 meses, 2 meses, muito rápido. É aquela coisa do. Não tem vai ter um budget, você tem que ficar dentro daquele budget, não é que nem aquele Exa fica um lustre maravilhoso, uma peça de arte. exato, Não tem exato. esse Mas é isso, glamour, entendeu? exatamente. Então, no interiores, o processo acontece ao longo, né? Porque você pode imaginar uma coisa aqui no começo, e aí você vai sentindo o seu cliente, e aquilo muda, o processo vai mudando. Ou você começa, o projeto é maravilhoso, você começou a apresentar os orçamentos para o cliente, e você viu que aquilo está completamente fora do que o cliente imaginava, e você tem que mudar. É um exercício muito maior, e aquilo te toma muito mais tempo, mas eu adoro esse envolvimento com o cliente. Ai, que Então, por delícia. exemplo, eu tive uma cliente agora há pouco, super bem junta, só que ela tinha um outro arquiteto antes. E não deu certo. E ela meio que me chamou para, tipo, vem me salvar. E não queria te chamar, porque podia dar problema, a gente podia brigar, não sei o quê, mas vem me salvar. E eu sinto que o que o outro arquiteto fazia com ela era completamente diferente do que eu faço. Porque ela fala assim, mas você não vai me mandar já comprar tudo? Me fala o que você quer que eu compre, que eu já compro tudo. E eu falo, mas eu não sou assim. Eu preciso sentir, eu preciso participar desse processo, eu preciso colocar uma poltrona e descobrir aí qual é o abajur que eu quero pôr do lado. Ai, que delícia, que Eu sou uma legal. pessoa, eu trabalho muito mais construindo aquele ambiente do que impondo para você aquele ambiente. Ai, porque eu acho tão chato quando o arquiteto coloca aquela, impõe. Eu lembro que quando eu fizer a minha casa, a arquiteta na época falava, porque você tem que ter uma, acho que era Saladino, que eu acho que era uma poltrona na época, você tem que ter uma poltrona XPTO. E eu falava, mas eu não sei se eu gosto dessa poltrona. Ela, não, mas vai ser essa poltrona. Eu tive que engolir a poltrona. Não teve É, jeito. Porque ela exatamente, eu sou não super. conseguia conceber de não ter a tal da Saladino na minha casa. E ela falava, Eu, tem eu, que ter a Saladino. eu lembro da Saladino. Aquela coisa gigante. Até hoje Eu eu fico. lembro. Não, mas eu acho isso, eu acho que é tão gostoso quando você faz esse trabalho junto com o cliente, entendeu? Que você vai numa loja, por mais que eu fale assim, eu sou bem mais contemporânea, então por mim, eu fazia a tua casa inteira na Etel, na Olho, na Casual, né? É óbvio que você quer isso, mas nem sempre é o seu budget. Então, como não é o budget, e não necessariamente eu tenho que comprar na loja que eu mais amo, eu preciso construir esse processo. Então, isso tudo não. Eu preciso pegar, né, pegar você, levar você na loja. Então, eu gosto muito dessa coisa, desse contato com o cliente, eu gosto muito dessa parte psicológica, sabe? Isso faz toda a diferença. Esse Do é o brainstorming, de diferencial. dizer, olha, sabe, qual você gosta, e você dá 3 opções, e você põe na casa, tira da casa, pega o seu carro, vai na loja, mete dentro do carro, leva para o cliente ver. Isso me alimenta, assim, sabe? Eu Que gosto legal. desse processo. Ô, Lu, qual que foi a sua maior conquista dentro da tua área? Dentro da minha área, É. bem, a gente tem algumas, né? Eu acho que essa primeira casa que eu fiz em Angra foi uma conquista, né? Você com 23 anos, Nossa, super conquista. fazer uma casa com um cliente que é 2 vezes e meia a tua idade, te falando, te elogiando e dizendo era isso mesmo que eu queria. Não era uma mansão, né? E longe de ser uma mansão, mas era uma casa no Frade, né? Nossa, Que você que fala, top. gente, quanto, né? Era uma casa, sei lá, era uma casa de uns 300 e poucos metros, mas foi super legal para minha carreira. Nossa, que Mas eu demais. acho que, mas eu acho assim que cada conquista, cada cliente, a conquista é a satisfação do cliente. Então eu não consigo dizer assim qual foi a sua maior conquista na sua carreira. Cara, cada vez que a gente entrega um apartamento e que o cliente olha e fala assim, putz, era isso mesmo que eu queria. Ah, Ou, por exemplo, é isso.
Ou ontem eu recebi uma cliente que eu acabei de ver que chegou aqui uma mensagem dela. Recebi uma cliente que dessa vez não me contratou porque ela está indo para uma casa alugada e o marido não deixou gastar dinheiro. E a gente fez um trabalho por WhatsApp por causa da quarentena, né? Uma consultoria totalmente online. E ela me mandou a foto e falou: olha, só deu tudo certo porque você está me ajudando. Que máximo! Então, Isso assim, não é nem. A máximo. arquitetura te dá essa satisfação de você transformar a vida dos outros. Né? Da pessoa se Eu acho sentir isso melhor lindo. porque está morando bem, entendeu? Então, isso é o que me faz feliz. Eu estou vendo muito nessa quarentena, não tem tantas coisas, né, além do trabalho. O que me distrai muito é no Discovery Home and Health. Eu descobri esse canal agora. E aí eu fico o dia todo, assim, eu e a minha mãe, quando eu tenho um espaço de um tempo, eu ligo lá e falo, mãe, não vamos pensar em nada. Vamos ver Discovery Home and Mais Health. ou menos É isso. uma delícia, a alegria de ver as pessoas na entrega, né? Não, De as ver o pessoas. olhinho brilhar. Exato, e é muito legal assim quando você faz um apartamento inteiro, né? Não quando você vê como você faz um cômodo, as pessoas estão vivendo ali dentro da casa e não percebem, né? Então, mas quando a gente faz um apartamento inteiro, por exemplo, que, sei lá, você fez tudo, você pegou um apartamento de 30, 40 anos atrás, quebrou inteiro, fez do zero, tira a parede, tira a janela, troca a porta, né? E aquele apartamento fica novo, e que as crianças, por exemplo, não foram na obra durante o processo, e que o marido que trabalha também foi 2, 3 vezes. Pego isso mesmo até pelos meus, porque eu fiz uma obra aqui de 1 ano e meu marido acho que veio uma vez e as crianças veio também uma vez, 2 no máximo. E quando entra, fala assim: nossa, eu adorei. Mãe, olha o meu quarto. É o Mãe, vou guardar a roupa, máximo. sabe? Mãe, vou guardar a roupa da minha boneca. Mãe, vou guardar isso, vou guardar É aquilo. Então, demais. é super gostoso. Isso para a carreira é muito legal. Assim. Então, para mim, a maior conquista da minha carreira é esse dia a dia. É isso aí, eu acho que é linda a tua profissão, você poder trazer. Inclusive, nesse documentário, um dos programas é você fica ou você vende a tua casa. No começo do programa, os casais até discutiam, eu quero sair, eu não aguento mais. Essa casa já deu para mim. Aí a arquiteta entra, faz tudo. Eles ficam assim, eu não acredito. E aí eles têm que perguntar no final, você fica ou você vai? A maioria fica, porque trouxe todo o aconchego, trouxe todo aquilo que eles desejavam. Não precisa sair da casa mais, o arquiteto Não trouxe. precisa. Então, a tua Exato. profissão é linda demais. Qual é um grande desafio que você tem na tua carreira, Lu? É um desafio para frente, né? O que eu, O o teu que eu desafio, almejo. né? Um desafio que você tem no seu dia a dia. Qual que é o desafio que você encontra? Eu acho que assim, qualquer tipo de relação pessoal é muito difícil, né? Porque você pode amar uma pessoa, você pode ter tudo a ver com ela, ou você pode não ter nada a ver com ela. Então, eu acho que um grande desafio, eu acho que é você chegar num ponto em que você pode dizer para o seu cliente, olha, acho que não está funcionando. Que é a mesma coisa que acontece quando você tem uma separação. E você tem que Sim, ser muito fiel ao que você está sentindo, entendeu? sim. Porque eu prefiro continuar sendo uma pessoa boa, né? E prefiro continuar tendo os meus sentimentos intactos, assim, do que não estar feliz fazendo aquilo e ver que o cliente também não está feliz comigo Não vale. e que a gente não combinou. Exato, tem toda essa Porque, química. porque existe uma química entre cliente e Claro. arquiteto. Então, acho que você tem que ter maturidade também numa hora difícil de dizer, olha, a gente não está funcionando junto. E isso acontece, já aconteceu várias vezes comigo, e vou te dar um exemplo, isso aconteceu tem uns 3 anos atrás, que eu fiz um projeto e fiz uma obra que me desgastaram demais, eu fiquei muito estressada, porque realmente a pessoa me consumia demais, né, e me exigia demais, mas ao mesmo tempo ela estava satisfeita, não é que ela não estivesse, mas o jeito que ela tratava comigo, o jeito que ela me cobrava e cobrava os fornecedores, aquilo me fazia mal. E a gente, tipo, eu acabei já assim, sofrendo. E 3 meses atrás ela me ligou pedindo para fazer mais coisa. Não, olha isso, gente. Então você fala, a pessoa não estava insatisfeita com você, Não mas você tava, estava é o certa. jeito dela, ela não tem a percepção, ela não se localiza Mas é da muito aquela maneira como coisa ela da se comunica. química. É, É muito da química, entendeu? É igualzinho o casamento. Então,
Você vai saber que na sua vida você vai passar por isso. É, você vai ter o chefe que você não gosta, você vai ter a estagiária que senta do seu lado que você não gosta, você vai ter o prestador de serviço que te acha uma retardada, você vai ter aquele bando de engenheiro dizendo essa menininha tá achando o quê? São muitos desafios. São muitos desafios. Primeiro, a gente tem os desafios para a gente ser mulher. É. Né? E aí, quando você diz que você trabalha com interiores, o cara já te trata como se fosse assim, sabe? Ainda você sente que tem um pouco do preconceito? Hoje não mais, né? Você me conhece, eu sou uma pessoa muito incisiva, direta, né? Direta. Tá bem. Sempre fui uma pessoa super incisiva, sempre muito firme, assim, desde menina. Então, eu chegava, lógico, né, com aquela carinha mais menina, o rabinho de cavalo, cabelo presinho, né? Chega de tênis, camiseta, calça jeans, né? Aí você chega na obra e o cara fala, não, você não está entendendo. Não dá para fazer isso. Aí você falava assim, não, quem está entendendo é você. Adoro que você. Isso que eu estou falando dá para fazer sim. E é então, isso e acabou. E aí com o tempo, e você, óbvio que você só faz isso se você tiver certeza do que você está falando. Claro. Mas com o tempo eles vão te respeitando, né? Mas mesmo agora, por exemplo, negócio de obra comercial, que a gente contrata sempre umas empresas de engenharia maiores, você sente que o engenheiro olha para você e fala, você não sabe muito bem o que você está falando, né? Mas com o tempo ele vai te respeitando. Mas é um processo que a mulher passa a vida inteira, né? Exatamente. Eu estava conversando com fazendo uma entrevista com a Adriana Bodio, que ela é engenheira civil. Ela falou exatamente o que você falou. Passou por tudo isso também. Essa coisa de olharem para você como mulher, não sabe muito bem, não vai saber falar, não vai saber fazer. Porque eles acham que você chegou ali para combinar o tecido estampado com o listradinho. Mas você tem muito mais bagagem do que isso, né? Exatamente. E o tempo mostra para eles, né? Exatamente. Ô, Lu, como é que é o seu processo de criação? Então, o processo de criação começa assim. Primeiro a gente visita o apartamento, a obra, né? A gente vai com o cliente e a gente faz meio que uma entrevista para conhecer melhor o cliente, saber o que ele curte, escutar de cada filho o que espera né, daquele projeto. Eles entregam para a gente sempre pede para os clientes mandarem algumas referências, né? Do que você espera, né? Como é que é a sala que você quer, como é que é a casa que você quer. E aí eles mandam algumas imagens, tem uns que não mandam, tem uns que falam, eu gosto do seu estilo, pode fazer. Bom, é o melhor, né? Então a gente agora está fazendo um apartamento para uma família e que as filhas já são adolescentes e tem uma pequenininha que é o segundo casamento. E ele falou exatamente isso, ele falou, Lu, pode fazer o que você quiser, porque eu gosto do seu estilo. Mas você vai ter só que escutar as minhas filhas. Então, e é engraçado, porque aí as filhas de 17 e 16 anos, elas já têm um estilo super próprio, né? Então, elas mandaram as imagens delas e a gente fez o trabalho todo com o que elas quiseram. Então, o quarto delas está bem direcionado, assim, está super legal. Ai, que máximo isso, que bacana. Quantas áreas existem dentro de um escritório de arquitetura? Então, dentro de um escritório de arquitetura, é óbvio que isso depende do tamanho do escritório, né? Hoje a gente chama o meu escritório, que são 5 pessoas, de um escritório boutique, onde a gente divide as funções entre a gente, né? A gente não tem áreas. Então, por exemplo, uma das arquitetas, ela cuida dessa parte de executivo de cliente residencial. A outra arquiteta cuida da parte executiva de clientes comerciais. Então, ela atende mais a minha sócia, a outra fica mais comigo. E a minha sócia cuida de toda a parte financeira. Eu faço mais essa coisa do relacionamento com o cliente, receber fornecedor. A gente vai se dividindo. Mas quando você começa para outras escalas de escritório, né, aí você começa a ter uma área financeira, uma área de projetos, uma área de decoração, uma área de relacionamento com o cliente, né? Você começa a ter super setorizado. Mas isso acaba criando uma folha de pagamento super grande, uma estrutura bem inflada e reflete no quanto você cobra para o cliente. A próxima pergunta existe algum curso ou especialização que seria bacana esses adolescentes fazerem para estarem
atualizados no mercado, além de fazer a faculdade? Você acha que tem algum curso que seria bacana pós-faculdade? Então, eu acho o seguinte, que existem, eu acho que existem várias áreas que as pessoas podem se especializar, tá? Para a minha área, acho que uma das mais importantes é a luminotécnica. Acho que quem quer fazer interiores tem que fazer iluminação. Porque você ter a iluminação é toda uma cenografia, né? Então, com uma iluminação boa, você consegue transformar um projeto. Então, acho muito legal fazer iluminação, um curso legal de iluminação. E acho que os cursos de computação gráfica, né? Então, assim que entrar na faculdade, já entrar num curso de AutoCAD, SketchUp, V-Ray, 3D Studio, o que você puder fazer o BIM, hoje em dia, hoje o BIM é muito legal, que é um outro programa que você faz o projeto e ele já te calcula tudo de material que você vai usar. Você já vai fazendo um projeto, jogando qual é o material que você está usando. Eu ainda não uso esse programa, porque realmente é muito para a minha idade. Eu já estou velha. Mas é um programa que você vai colocando ali as quantidades. Aí você, por exemplo, você diz, essa parede aqui vai ser no cerâmica tal. Quando você acaba, ele já te diz, cerâmica tal você precisa comprar 28 metros e no mercado custa R$50. Então, ele já consegue te dar uma estimativa do custo de projeto com preço que o programa pega na internet. Caramba, entendeu? Isso é fantástico! É muito legal. Só que aí você, para implementar, e como é um programa novo, para implementar isso hoje nos escritórios, você tem que pôr todo mundo para fazer curso, né? Você tem que comprar o programa. Então, ou você vai contratar uma pessoa só para fazer aquilo. Então, a gente ainda não fez, mas existe um sonho de fazer isso ainda, né? E vai fazer, se Deus quiser. Então, eu acho que é muito importante você ter esses cursos de design gráfico, que é muito... para a sua apresentação é muito importante. Quais áreas da arquitetura existem que você tinha falado? Então, eu escrevi isso, né? Sobre as áreas da arquitetura, é um mundo muito maior do que a pessoa que hoje tem 17 anos e fala assim, vou fazer arquitetura, né? Quando você faz arquitetura, você fala assim, gente, vou fazer arquitetura porque eu quero desenhar casa. Ou eu vou fazer arquitetura porque meu sonho é fazer um prédio super legal, que nem aquele que eu vejo em Nova York, né? Ou quero fazer museu. Essas são as partes da arquitetura que você tá ali no seu dia a dia vendo, né? Mas... fora isso, você tem essa parte do urbanismo que a gente falou, né? Então, o que é urbanismo? Desenhar todas as ruas da cidade, como é que vai ser o fluxo de carro, aonde que a gente tem que pôr uma ponte, os parques, as praças, né? Onde você vai colocar os elementos urbanos, os bancos, os pontos de ônibus. Eu conheci um arquiteto carioca famosésimo, que eu esqueci o nome dele, que ele desenhou todos os pontos de ônibus de São Paulo. É o Índio da Costa, né? É ele, é esse mesmo. A gente saiu para jantar com ele e é só muito bacana. Ele é um super designer, ele é arquiteto, mas ele se especializou em design, ele já ganhou N prêmios, né? Ele já ganhou prêmio com muitas coisas, né? Garrafa térmica, ventilador, aquele ventilador que tem só duas hastes, é dele, ele tem 1 milhão de coisas, é bem legal. Então, você pode se especializar, né, em urbanismo. Outra coisa que as pessoas não pensam é o seguinte, você fazer um hospital, você não contrata a Luciana para fazer um hospital. Você contrata um escritório que só faz o hospital. Né? Você, por exemplo, outra coisa que ninguém... né? Você tem um super barco. Você gastou $1 milhão para comprar seu barco, 10 milhões de dólares para comprar seu barco. Existe um arquiteto que só faz barco. Olha que máximo, nem sabia. Não é qualquer um que vai fazer o barco. Você tem um arquiteto que faz o barco. Você tem um arquiteto que faz o hospital. Você tem arquiteto que faz museu. Você tem arquiteto que faz shopping center. Nossa, porque existe, quando você está na faculdade, você cada período você faz um projeto e um programa, né? Então você passa por todas essas fases. Então no primeiro período você faz uma casa, no segundo período você faz um prédio, no terceiro período você faz um museu, no quinto você faz um não sei o que, no último período você vai fazer tipo quase um bairro, né? Que loucura, que demais então, isso. E aí você vai caminhando sobre essas áreas e você resolve, durante algum momento da sua vida, se aprofundar em uma. Mas você tem muita coisa para fazer, né? Muita. É uma gama de coisas. Você pode fazer cenário, você pode trabalhar na Globo.
Pode fazer filme. Você pode verdade. trabalhar com filme. Você resolve mudar para cinema. Você se especializa em cinema e vai fazer cenário de filme, né? Nossa, quanta coisa, nem imaginava. Então é muita coisa. Uma amiga minha que é casada com um arquiteto e que o marido dela fazia os cenários das novelas. Então. Que máximo! É arquiteto, né? Cada um vai traçar uma carreira diferente. Meu marido é arquiteto. Não sabia! Sim. E hoje ele trabalha em tecnologia, ele vende software. É verdade. Então, a carreira, o que você faz, eu acho que, né, para todos esses... E ontem a gente estava até conversando aqui com o João Pedro, que vai fazer vestibular, e com os amigos que vieram aqui, que é o seguinte, na verdade, a carreira você vai traçando durante a sua vida. E que o João vai fazer? O João vai fazer administração. Até porque eu acho que ele tem essa coisa um pouco de se espelhar mais ou menos numa carreira corporativa como pai, mas ele quer puxar mais para o marketing, porque tem essa veia criativa, né? Ele tem que usar essa veia criativa. Então, ele chegou a pensar em publicidade, né? Mas aí decidiu que vai fazer administração com Depois faz uma pós, né? Exatamente. Ô, Lu, quais são as feiras internacionais legais que é interessante os arquitetos novos saberem que existe, para estarem se atualizando? E quem não tem dinheiro, como é que consegue pesquisar na internet? Exatamente. Ó, tem N feiras, né? Se você digitar no Google Architecture Fair, Design Fair, né? Tem N. Então, assim, a principal de todas é a Feira de Design de Milão, que é onde acontecem todos os lançamentos da área de arquitetura, interiores, né? De design industrial. Então, você tem ali o burburinho todo acontecendo ao mesmo tempo. É uma feira super linda, mas é caro, muito caro ir. Muito caro, não é para qualquer... É um hotel, aí você quer ir no restaurante, aí você vai ver todos os... É muito caro, porque, assim, pra você ter noção, o hotel ele fica 4 vezes mais caro do que numa temporada normal. Caramba! Então, por exemplo, eu estava com tudo pago para ir para agora e não fui, né? Não aconteceu a feira. E aí você está com esse dinheiro que você pagou e só vai usar no que vem, porque foi tudo transferido. Mas é muito, muito caro. Aí você tem a Maison Objet em Paris, que aí é todo lançamento só de objetos, né? Tem alguns móveis também, mas tem bastante coisa de objeto, de iluminação, de enfeite. É super legal também. Você tem a Cerzai, que é de que é de revestimento. Então, são os lançamentos de porcelanatos, mármores, quartzos, etc. Você tem a Bienal de Arquitetura, que tem, né, que tem na Europa e é muito legal, né? Já foi na Espanha, já foi em Portugal, já foi em Veneza. Que demais! E aí você tem, né? Aí você tem as de arte, você tem a Art Basel, você tem a Feira de Arte do Japão, né? E vale a pena, quando puder ir, vale a pena dar uma abertura assim na tua visão? Eu acho que a feira de Art Basel eu vou bastante em Miami, né? Porque eu amo arte, é aquela coisa, né? Isso vive em mim há muito tempo. Então, eu adoro ir. Mas, por exemplo, a minha irmã já foi comigo e não gosta. Né? É muito pessoal, porque você faz aquilo ali todo dia. Você não está indo lá para passear, você está indo lá para ver as coisas, né? E aí você tem N eventos paralelos, né? A visita na casa de um colecionador, visita numa galeria. É super legal, mas eu acho que precisa de um pouco de maturidade. Tá, acho que você, jovem, vai curtir muito isso. Eu acho que é uma coisa que você alimenta com a sua maturidade, né? Mas eu acho que sempre conhecimento é sempre importante. Então, quanto mais você tiver, ótimo. Se você também não tem dinheiro para fazer uma visita a uma feira dessas, porque a vida não te deixa, né? Ou porque você é um arquiteto. Arquitetura não é uma carreira que vai te remunerar bem desde o começo. No começo é difícil a gente poder Número 1 para isso, Entendeu? Você não vai ter dinheiro para você gastar 4, 5 mil dólares fazendo uma viagem
desse tipo. Depois, vamos supor que você tem os filhos, etc., etc., você vai adiando esses planos. Mas hoje, com o Google, com o Instagram, com todos esses mecanismos de busca, você vive como se você estivesse lá dentro da feira. Isso é legal. É só buscar Artsbase ou ir no Instagram, é isso? Você vai buscar, sei lá, design de Milão. Feira de design de Milano. Expo Milano. Ótimo. Né? Ótima Feira. dica. Você vai buscando as palavras, vai buscando no Instagram, e os Instagrams de design, você tem o Design Milk, você tem o design.expo.milano. Dá umas dicasinhas de sites, de revistas legais aqui de arquitetura. Então, Instagram para seguir, que eu curto bastante, eu gosto muito do ArcDaily, que ele tem um apanhado de arquitetura muito legal e tem bastante coisa de interior também, e tem arquitetos brasileiros, inclusive, inscritos, então você acha projetos do mundo todo. Bacana. Eu acho muito legal. Não só no Instagram, mas o próprio site é muito completo. Então, ele serve para mim também como base de pesquisa para muita coisa. Que legal. Aí você tem o ArcPlus, você tem o de uma menina até que é uma blogueira que ficou super famosa, que chama Architecture Hunter, que ela faz, mas é bem Instagram mesmo, ela vai postando e dá os créditos do arquiteto. Mesmo. Super legal. Você tem Galeria da Arquitetura, aí você tem o Arquitetura Sustentável, por exemplo, essa é outra carreira que você pode seguir dentro da arquitetura, né? Porque hoje em dia você pode se especializar em sustentabilidade, que cara, vai ser a princesinha dos olhos de ouro, dos ovos de ouro daqui a pouco. Eu acho. Boa. Hoje em dia estão falando muito sobre biofilia. E o que é a biofilia? A biofilia é o seu convívio com a natureza, né? Então, é você criar, por exemplo, um escritório corporativo, mas você fazer dele um ambiente biofílico. Então, você vai colocar plantas, você vai colocar objetos da natureza, entendeu? Você vai introduzir essa natureza aonde você vive, onde você trabalha. E aí você cria um ambiente biofílico. Eu acho isso eu ainda estou pesquisando muito sobre isso, estou tentando estudar, porque eu acho que isso vai ser muito importante nos nossos projetos. Toda vez que eu vou num escritório que tem um ambiente mais voltado para a natureza, eu me sinto tão bem. Eu fui numa moça que é um bambam aí de floral, parecia que eu estava entrando numa floresta, mas era bonito o lugar, não é que era uma coisa horrorosa, era super bonito, mas tinham várias plantas, flores com cheiros. É super legal. E hoje em dia a gente com essas tecnologias de parede verde, né? Que eu acho lindo. Você já, durante a obra, já pode deixar um tubo de esgoto para escoar água, que ela mesmo se rega, né? Então, olha que perfeito. Não cai água no chão. Você consegue criar uns ambientes muito mais agradáveis, né? Aberturas dos ambientes. Por exemplo, você fazer uma sala com abertura muito grande para o verde do lado de fora, né? Tentar... Isso ajuda muito no convívio das pessoas, no astral. E em outras coisas, por exemplo, você fazer um projeto que você tenha eficiência ecológica no sentido de gasto de menos energia, quando você tem maiores vãos, né? Quando você tem janelas que se cruzam para você não precisar usar ar-condicionado. Maravilhoso. Tanta coisa, tem muita coisa que você possa fazer, entendeu? A curiosidade vai te levando e a vida vai te levando pelos caminhos, né? Então, mas tem muita coisa que pode seguir. E aí... pode falar. Não, e aí eu só vou falar, tem outro que chama Architects Needs. Ai, que legal. Né, que é super legal também, é um Instagram que ele vai postando as fotos. Gente, que dicas maravilhosas, Lu, não sei como te agradecer, é tão legal essa entrevista. Qual que é o seu sonho que você ainda não realizou na carreira? Estamos chegando para o final, tá? As últimas perguntinhas. O meu sonho na carreira? Acho que um cliente que deixa eu pensar. Não é um cliente que queira que eu faça tudo que eu quero, mas assim, um cliente que caminhe comigo e que a gente faça 100% do projeto de cabo a rabo,
sem faltar, assim, um tapetinho, sabe? Naquela sintonia, né? Naquela sintonia, entendeu? Sem faltar nada. Esse é o sonho de qualquer arquiteto. Mas eu acho que isso não acontece nem eu sendo a minha própria cliente. Não, eu sei, eu imagino. Então é um sonho infactível. E, Lu, como você imagina que vai estar a arquitetura daqui 10 anos, com a inovação e tecnologia? Qual vai ser o impacto dentro da arquitetura? Você já está sentindo? Como é que está essa parte da inteligência artificial dentro da arquitetura? Para que caminho que está? Então, o que acontece hoje, essa parte toda de inteligência artificial ainda é muito cara, né? Então, ela não é acessível para todo mundo. Por exemplo, hoje eu não consigo ainda colocar em todos os meus projetos automação, porque hoje o projeto de automação custa muito caro para você implementar. Mas eu acho que isso vai ficar mais recorrente quando começar a ficar mais barato. É a mesma coisa que uma televisão, né? Um tempo atrás, uma televisão, sei lá, de 70 polegadas custava 20 mil reais. Hoje em dia ela custa 4. Né? Então, as coisas começam a ficar mais acessíveis, né? E aí, quando você começa a falar que está tudo ligado na internet, e aí no Brasil a gente ainda tem a questão de que a internet também tem que funcionar, né? Sim, exato. Porque a gente ainda tem essa oscilação também atrapalha. Então, assim, quando você começa a falar que a sua televisão conversa com o seu computador, com o seu celular, com a geladeira, né? Com o fogão, com o ar-condicionado, que tudo pelo seu celular você, né, tipo, você controla, que o seu estoque vai estar controlado, que você pode virar para a sua geladeira e falar assim, olha, precisa pedir leite. E no dia seguinte o leite está na sua porta que foi entregue pela Amazon. É surreal. Né? É surreal. Ou que você está na rua ainda, você liga para sua casa e você fala, olha, você pode ligar a banheira e o ar-condicionado do quarto principal? E quando você entra em casa, a sua banheira está cheia e o ar-condicionado está ligado do seu quarto, né? Isso já é factível. Isso já é super factível, né? Isso é simples. Já é factível, Lu, mesmo? Sim, não sabia. Isso é simples. Isso é bem simples. Você ligar para casa e dizer, enche a banheira e liga o ar. Que máximo! Apaga a luz. Porque pode apagar a luz, sim. Eu sabia. Funciona mais ou menos como a Alexa, né? Você tem uma central na sua casa, que é a Alexa, e você dá uma série de ordens para ela, de comandos. Esses comandos, por exemplo, a sua banheira está interligada com fio elétrico. O controle digital da sua banheira está ligado nesse fio, que está ligado nessa central, e você diz que ele tem que colocar 60 litros de água dentro da banheira, 150 litros de água dentro da banheira, que seja. E ele vai encher, entendeu? Você vai dizer que quer essa água a 50 graus. Você acha que aquele capacete que você coloca deve ter isso na arquitetura, já imagem de realidade virtual? Hoje em dia, na verdade, esses programas que eu te disse, que é o SketchUp, o V-Ray, o 3D Max, quando você renderiza uma imagem, que hoje você faz a imagem parecendo uma fotografia, você consegue fazer essas imagens sequenciais. Então, por exemplo, eu entro na casa, eu passo pelo corredor, eu abro a porta, eu vou para a sala, eu passo para onde eu vou para... E aí você consegue dar essa sequência nas imagens e você consegue passar como se você estivesse andando nelas, entendeu? Que incrível! Só que mesmo isso hoje, para você apresentar isso para o cliente, é muito caro, porque isso eu não faço no escritório, eu tenho que contratar alguém para fazer por fora. As imagens todas eu faço, mas montar esse vídeo eu não faço. Então, isso você vai se adaptando, mas isso tudo hoje já existe. E quando você vai, por exemplo, nessas feiras que a gente tem aqui, até aqui no Brasil, você tem N feiras que são legais de ir, né? Você tem a Revestir, você tem a High Design, você tem a Design Week, você tem tanta coisa aqui que hoje já te alimenta né? Você tem a de mobiliário, nossa, tem muita coisa. E que eles apresentam a parte de tecnologia. Então, por exemplo, na feira Revestir, que teve o stand da Docol, e o cara falava, ele está cozinhando, está ali no fogão, e ele falava, Alexa, liga a água da torneira para mim a 45 graus. Aí ele sai do fogão com a panela, enche com a coisa e fala assim, Alexa, pode desligar a água da torneira.
Caramba! Alexa, o cara tá cozinhando. Alexa, você liga a luz ali do armário para mim? Aí acende a luz do armário, entendeu? Então, hoje em dia, esse negócio da automação já está muito fácil de você usar com essa coisa de Wi-Fi, de Alexa, de Google. Tem o do Google, que eu não me lembro o nome agora. Mas Ai, que legal, Lu. Nossa, que bacana. eu acho que com base de pesquisa, para quem está querendo entrar nesse mercado de arquitetura, tem muito arquiteto internacional que vira tipo o nosso papa, assim, sabe? Que a gente cresce amando e segue amando, né? Forever and Então, ever. exatamente. Então, e aí começa por quem, né? Começa pelo Le Corbusier, que a gente tem que saber a obra de Paul Satriado, Frank Lloyd Wright, que é o sonho de qualquer estudante de arquitetura, aí na Casa da Cascata dele, Falling Water, e Oscar Niemeyer, não pode deixar de falar do Oscar Niemeyer, né? E outros tantos grandes, e aí eu colocaria aqui o Norman Foster, que é um cara que eu admiro pra caramba, o Santiago Calatrava, porque tem uma arquitetura que eu acho assim stunning, sabe? Porque o que ele faz com as curvas, com os telhados, para mim é muito legal. Herzog de Meuron, que eu gosto bastante também, que é o escritório que fez o Paris Museum em Miami. Ai, que bárbaro. É muito legal. Eles fizeram o prédio do BBVA também em Madrid, que é muito lindo, o BBVA. E eles fizeram a reforma da Tate Modern em Londres. Que demais. É um escritório, eles são jovens e estão bem já crescendo, sabe? E aí você tem a Zaha Hadid, que é demais, faleceu, né? Mas deixou um legado muito grande. Frank Gehry. Richard Meier, que é outro, assim, o Richard Meier é o meu querido da faculdade, porque existe uma fase da arquitetura que eles chamavam de arquitetura branca, e que é o início da arquitetura mais contemporânea, e que eles faziam bastante linhas retas, e o Richard Meier, para mim, era o melhor de todos. Então, eu amo até hoje, e ele fez um museu de Los Angeles, o Getty Museum, que foi o museu mais lindo que eu já fui na minha vida, eu indico, quem vai em Los Angeles tem que ir nesse museu. Não é o Getty Museum, porque Paul Getty era um colecionador muito famoso, e ele já morreu, e ele fez da casa dele, ele é um cara meio excêntrico, meio egoísta, assim, tem até um filme que é com ele agora, que é a história dele. A casa que ele tinha ali em Santa Mônica virou um museu, mas ele pegou todo o dinheiro e todas as obras de arte que ele tinha, e foi feito o Getty Center Museum, que é tipo no topo assim de uma colina lá em Los Angeles. Gente, imperdível, então. E é imperdível. Para mim foi um lugar mais bonito que eu já fui. Eu ia fui, para assim. Califórnia agora, em julho. Eu ia para Los Angeles, eu ia lá, então. Que boa essa dica. É muito legal. Então isso são os caras que você tem que pesquisar assim durante a sua carreira, e muitos outros mais aqui que eu não estou me lembrando o nome, mas nossa, mas você já ajudou muito. Você já ajudou muito, Lu. E aí, na minha área, assim, que eu curto bastante, é fácil dizer, né? Que é o Márcio Kogan, o Arthur Casas, o Isai, a Lia Siqueira, que eu amo, que é carioca, adoro. E aí, os designers, que eu também sou super fã, que é a Maria Cândida Machado, Cláudia Moreira da Salles, né? Jorge Zazupin, Sérgio Rodrigues. Dos mais jovens de arquitetura tem o Bernardes, né, o Thiago, que estou até com a gente na faculdade, o Thiago Bernardes, que é demais, o Miguel Pinto Guimarães também, que tem um trabalho lindo. Então a gente vai assim, né, alimentando a nossa criatividade, até pesquisando, lendo sobre o trabalho dos outros, descobrindo qual é o seu estilo, né? E aí é pesquisa. Tem uma pesquisa e uma construção, né? E é todo dia, né? É diário isso. Você entra no Instagram, não tô afim de ver a blogueira que fala de moda, nem, né, a roupa de quem tá vestindo o quê. Eu quero ver arquitetura, desenho de cadeira, sabe? Armário, o que o arquiteto tá fazendo, cerâmica.
Ai, só você, mas É é o que isso. é o que você vive, é o que você respira, né? Que É por isso que lindo. você tem que gostar muito, entendeu? Você tem que gostar muito. Que bacana, Lu. É Lu, eu não isso. sei como te agradecer. Foi Ah, 1000 vezes obrigada, mais adorei. tempo do que eu falei que ia ser, mas foi tão Não, rico. Foi tão não, rico. Não tem adorei, como. adorei. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Estou Nossa, você ajudou disponível se demais. precisar. Vai ser um sucesso esse vídeo. Assim que Ah, tiver quero ver. tudo, eu já vou colocar. Obrigada. Olha, obrigada de coração por essa oportunidade. Obrigada a você. Tenho a certeza que você Obrigada. vai ajudar muito esses adolescentes, Ah, ajudarem a trilhar um caminho bacana dentro da eu arquitetura. espero que sim, espero que sim. Obrigada a você, tá bom? Um beijo bem Seu grande. trabalho que é lindo de ajudar todos eles. Que bom, obrigada, Lu. Um beijo. Beijão, tchau. Tchau.